Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Contexto Original. E eu preciso já dar dois avisos logo de cara. O primeiro, esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo, tá? Não tem como eu comentar esse assunto em 10 minutos, então se você não vai ter aí pelo menos uns 20 a 25 minutos pra reservar e assistir esse vídeo inteiro, salva ele em alguma playlist aí do YouTube, guarda o link em algum lugar, não sei, mas pensa com carinho sobre guardar esse assunto aqui para finalizar ele em um momento que você tenha calma. E o segundo aviso é que esse vídeo ele não vai ser um vídeo fácil. Se você tem dificuldade em lidar com verdades duras, se você está em um momento onde uma verdade difícil de engolir pode te atrapalhar, eu não indico continuar vendo esse vídeo. Mas existem algumas palavras que são um pouco mais difíceis da gente colocar em prática e entender, e ainda assim são necessárias. Então eu demorei um tempo para gravar esse vídeo, porque eu estava no processo de aprendizado e não foi fácil, e eu demorei um pouco para assimilar, para conseguir transmitir também. Não que eu tenha dominado o assunto, mas assim, eu consigo pelo menos construir a ideia para ser passada no momento atual. Então vamos lá. A gente vai falar sobre propósito. E eu não sei vocês, mas eu, quando ouço a palavra propósito, eu já fico com um tédio que eu não sei explicar nem de onde vem. Mentira, eu sei explicar, mas é já algo inconsciente. Eu tive que pensar um pouco para entender o porquê desse tédio que surge inconscientemente. É um assunto que ele se tornou banalizado, ele se tornou batido, de tanto que coach da internet fala, palestrante de desenvolvimento pessoal, e tá presente constantemente nas igrejas, e em geral isso tá sendo abordado de uma maneira rasa. Simplesmente todo lugar que você ouve falar disso, eles vão te falar a mesma coisa. Eles vão te falar que você precisa encontrar qual é o seu propósito, é uma razão que vai fazer você superar todas as dificuldades e a vida vai ser linda apesar de ser difícil. Então, eu não sei vocês, mas quando ouço esse tipo de discurso, eu não consigo sentir verdade nisso. E é um assunto muito mais complexo do que, miraculosamente eu vou encontrar um objetivo que vai me fazer superar tudo. Cara, a gente não vive num conto de fadas. Não tem como acreditar numa coisa dessas. Então vamos por partes, pra gente conseguir entender o que é realmente um propósito. Já de cara eu vou quebrar aqui a ideia principal para vocês, que é: propósito não se encontra, propósito se treina. Propósito é praticamente um músculo, é semelhante à disciplina, é algo treinável. E propósito, ele não é relacionado à sua fé diretamente, é relacionado indiretamente, porém também tem como não ser nada relacionado à fé para quem não tem fé, tá? Então, aqui o nosso objetivo é tratar da fé também, da ligação que isso tem com a espiritualidade, mas eu só tô expondo o assunto de uma forma geral para ficar claro. Então, vamos lá. O primeiro aspecto. Para a gente começar a entender o que é realmente propósito, a gente tem que entender qual é a nossa motivação em seguir os mandamentos, em trabalhar, em até mesmo, sei lá, escovar os dentes de manhã. Porque se
a nossa motivação é constantemente ligada a receber algo em troca em tudo que a gente faz, então a gente nunca vai alcançar esse tal propósito. A gente nunca vai encontrar isso. Pode falar o que for, nunca vai encontrar. Porque se tudo gira em torno de um benefício, existem coisas, e a maior parte das coisas importantes da nossa vida a gente tem que fazer sem ter a mínima certeza de que vai dar certo e que efetivamente vai trazer um resultado. E continuar fazendo até quando parece que não tem resultado nenhum. Quando parece que o resultado nem vai existir. E a gente segue fazendo. E isso tem relação com a fé em que forma, né? Eu acho que enquanto eu não fazia nenhum tipo de estudo relacionado ao judaísmo, eu não conseguia enxergar essa relação. E eu acredito que até mesmo estudando algumas filosofias, se eu não me engano, a logoterapia é um tipo de psicanálise, não sei se filosofia, mas a logoterapia é uma área de análise que não envolve espiritualidade, mas ela foi desenvolvida por um judeu, se eu não me engano ele chama Viktor Franklin, alguma coisa assim, e ela foi... A base dessa teoria foi desenvolvida enquanto ele estava num campo de concentração. E eu ainda não li o livro dele, mas eu já ouvi algumas pessoas falando sobre esse livro, e o que eu sempre vejo falando é aquela mesma história de sempre. Ele tinha um propósito diferente, ele tinha o propósito de ajudar as pessoas e ele queria levar a experiência dele para fora do campo de concentração, então isso manteve ele com fé que ele ia sair e se manteve durante todo o tempo, foi mais fácil de sustentar tudo aquilo. E é só uma repetição de tudo que a gente já sabe. Só que quando eu comecei a observar isso pelo ponto de vista da tradição e da cultura judaica, eu comecei a entender o grande ponto de diferença aqui. Porque dentro da tradição judaica tem um conceito que cada situação é uma oportunidade para você cumprir um mandamento. E entendendo que cada situação é única, é uma oportunidade única de se cumprir aquele mandamento naquela situação. E o que a gente vê com oportunidade? A gente... Pensa comigo, se alguém te fala, olha, tem uma oportunidade de emprego aqui que pode alavancar a sua carreira como nenhuma outra. E assim, você tem uma chance de passar. Você não vai deixar passar. Agora, se alguém te fala, olha, essa dificuldade aqui, ela é para você trabalhar alguma coisa, mas ele não deixa claro que, olha, essa situação é difícil, mas ela é uma oportunidade de você trabalhar a questão X aqui, que seja qual for a questão. Só que, se você parar para raciocinar como uma oportunidade, quando que você vai ter de novo uma outra oportunidade de praticar essa mesma questão em uma situação tão complexa, em uma situação que vai exigir tanto de você? E além disso, mesmo se a gente for olhar por um ponto de vista mais próximo do nosso habitual, que é vendo pelo lado negativo, você vai querer estar em uma situação dessa de novo para aí você resolver aproveitar a oportunidade? E por que isso tem a ver com a forma que a gente entende a fé? Porque enquanto a gente fica preso na ideia de que eu tenho que cumprir um mandamento para ir para o céu, eu tenho que perguntar o direcionamento de Deus para poder ter uma resposta e seguir o melhor caminho, não ter nenhum problema.
a gente está preso a um conceito errado. A gente está entendendo tudo errado, a gente está vivendo tudo errado. Porque no final das contas, nada disso é uma barganha onde a gente pode, não, eu vou cumprir aqui um mandamento para garantir minha vaga no céu. Eu vou ficar próximo de Deus para poder perguntar para ele se eu devo vender ou não o meu carro, e ele me falar para quem vender, quando vender, se eu devo vender, e achar que isso é um atalho para errar menos. Sendo que, na verdade, o grande objetivo de tudo isso que a gente passa e de todos os mandamentos em si, eles são para fortificar características nossas. Aquelas mesmas que estão escritas em Gálatas 5. E elas são baseadas em características que estão lá em Provérbios. Isso daí foi passado em Gálatas porque, se eu não me engano, foi Paulo, né, que escreveu. Eu sempre confundo quem escreveu Gálatas, mas eu vou falar aqui que foi Paulo. Se for outro, perdão, mas vai servir independente de quem for, tá? Eu acredito que foi Paulo. Mas aquelas pessoas daquela época eram judeus. Eles eram estudados na tradição judaica. E um conhecimento principal ali do judaísmo é alguns pontos que vem dentro de um livro que chama Pirkei Avot. Esse livro, ele é um livro curto, mas ele fala de alguns princípios morais e éticos, digamos assim, e explana algumas questões que estão um pouco mais difíceis de entender dentro do Velho Testamento, como, por exemplo, essa passagem de Provérbios onde fala sobre os frutos do Espírito, que é o que está sendo feito referência lá em Gálatas 5. Para vocês terem noção, dentro do judaísmo, eles têm um livro de orações que eles usam 3 vezes no dia, que é um livro onde tem anotado as orações. Tem sim as orações espontâneas, mas eles têm um livro com orações específicas. E esse livro chama Siddur. Quase todo Sidurim é o plural de Siddur, tem dentro dele uma cópia do Pirkei Avot. De tão importante, de tão básico que isso é. E é completamente fundamentado ali o que foi passado em Gálatas 5. Então, assim, a forma de se expressar em Gálatas 5, ela já vem desde o Velho Testamento. Só que, quer dizer, os frutos, eles vêm do Velho Testamento, né? A forma de se expressar é que era nova para fazer o público entender, porque era um público diferente ali. E o que eu quero dizer com isso? Tudo gira em torno desses frutos, tudo gira em torno de desenvolver essas características. Porque no final das contas, o objetivo de Deus pra gente não é simplesmente eu vou agradar Ele pra ir pro céu, ou eu vou agradar Ele pra ganhar um carro, ou pra evitar problemas na vida. No final das contas, tudo gira em torno de a gente melhorar essas características, por isso que elas estão ali como um norte. Então, se a gente enxerga a nossa espiritualidade como um objetivo e não como uma ferramenta, uma bússola que vai nos guiar para esse desenvolvimento, e esse desenvolvimento, por consequência, vai nos levar a estar mais próximo de Deus e a conquistar o nosso espaço no mundo vindouro, então simplesmente o conceito certo de propósito já não faz sentido. Porque simplesmente eu preciso entender racionalmente o que a fé está me mostrando, que é
o desenvolvimento de características reais no mundo presente físico são necessárias para me aproximar de Deus. E pensar nisso como um processo e ter isso como um objetivo é que começa a entregar pra gente qual é o exercício do propósito. É o que começa a fazer sentido no conceito de propósito como um exercício. É o que começa a clarear pra gente. Então, peraí, eu tô tendo dificuldade nessa área aqui da minha vida, o que eu consigo lapidar daquelas características que estão lá em Gálatas dentro dessa situação? Ah, tá, então eu consigo lapidar a paciência, então é isso. Essa situação é uma oportunidade para eu ter mais paciência. Ela não é uma provação, ela não é um ataque do inimigo, ela é uma oportunidade para eu melhorar. Ela é uma oportunidade única de cumprir um mandamento que vai me evoluir e vai me levar para mais perto do Criador. Então, basicamente é isso. O conceito de propósito, ele não é um motivo abstrato, ele não é uma paixão por algo em específico, ele não é algo que você vai encontrar magicamente. Ele é um objetivo muito bem estabelecido que você crê e confia por fé. E a partir disso você exercita se manter nesse objetivo, reafirmando esse propósito. É um exercício, é dia após dia, porque a gente leva um tempo até entender. Do momento em que eu ouvi um rabino falar que cada situação que a gente tá é uma oportunidade para cumprir uma mitzvot, um mandamento, e essa oportunidade não vai se repetir, que eu me lembro, eu demorei uns 6 meses para entender a relação entre cumprir um mandamento e olhar ali aquela lista de características dos frutos do Espírito e bater ali o negativo, sabe? Que eu me lembro. Eu tenho a leve impressão de que eu já tinha ouvido isso antes há mais tempo e não tinha entendido de primeira. Mas assim, que eu me lembro com certeza pelo menos 6 meses. Então assim, pra gerar a consciência levou pelo menos 6 meses. Pra colocar em prática eu nem sei quanto tempo vai levar. Mas entende por que eu falo que é um exercício? Porque é algo que, mesmo a partir do ponto onde a gente entendeu racionalmente, é difícil de se lembrar disso no dia a dia. E mesmo quando a gente lembra, é difícil de aplicar. E mesmo quando a gente começa a conseguir aplicar, é difícil manter a consistência. Então leva tempo até a gente chegar no ponto onde isso é natural. E se a gente pensar nisso como um objetivo e não como um processo, não como um exercício, se torna algo tão distante que acaba sendo inalcançável. Então, basicamente é isso que eu queria falar hoje. Olha, eu achei que ia ser mais tempo, só 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei pouco sobre a parte bíblica, eu tinha planejado falar algumas coisas mais, porém eu não tive muito tempo para parar e anotar as referências que eu tenho estudado,
para poder comentar. Eu vou tentar fazer isso na descrição aqui do vídeo. E não garanto que vai dar tempo certinho, tá, gente? Mas eu vou tentar. Eu vou fazer a listagem dos versículos de Provérbio onde tem isso. E eu vou escrever o nome Pirkei Avot para quem quiser pesquisar. Porque isso eu sei de cabeça. No Pirkei Avot tá no capítulo 4, versículo 1. Essa parte onde ele destrincha esses versículos, e lá também ele já faz a referência. Então fica bem fácil de entender quando você tem ali um do lado do outro o Pirkei Avot e os versículos de Provérbios. O Pirkei Avot você acha na internet, tá? Então assim, não tem necessidade de comprar, por isso que eu tô falando aqui, assim, quem quiser pesquisar, eu vou deixar o nome. E a questão sobre oportunidade, né? Cada situação é uma oportunidade de cumprir mandamento. Isso é um conceito tradicional dentro do judaísmo e que eu ouvi de alguns rabinos. Eu não sei falar para vocês aonde exatamente na tradição que isso está, não sei se está no Talmud, se está no Mussar, eu não sei exatamente, mas eu já ouvi alguns rabinos, tanto messiânicos quanto ortodoxos, falando disso. Então eu sei que é algo realmente que faz parte da tradição. E eu acho que isso é um ponto chave nisso tudo. A gente entender que cada situação é uma oportunidade para cumprir um mandamento. Porque no final das contas, a gente buscar os frutos do Espírito é um mandamento. E todos os outros mandamentos eu arrisco dizer que giram em torno disso. Não vou bater o martelo da certeza aqui, porque eu não busquei muitas referências, é algo mais da minha cabeça isso aqui. Mas eu arrisco dizer que tem chances de ser isso. Então eu vejo como um conceito fundamental por conta dessa parte. E é algo que, em geral, no nosso conceito ocidental não existe tanto. A gente tem o costume de enxergar situações ruins sempre como ataques pessoais, sempre como levante, sempre como barreira, sempre como dificuldade. Mas, assim, a gente tem diversas bases bíblicas para se opor a essa linha de raciocínio, porque em diversos momentos o Eterno deixou claro que o povo dele, ele não trata como coitadinho, ele não gosta de coitadinho, não é a área dele lidar com pessoas que se sentem coitadas, que se sentem fracas e inofensivas e incapazes de tudo. Não que a gente, vai perder a humildade, não é isso, mas a gente não pode se colocar numa posição de vítima, porque não é assim que o povo de Deus tem que se colocar nas situações, e não é assim que ele trabalha com a gente. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, e se Deus quiser, espero que semana que vem eu consiga continuar postando semanalmente. Mas as coisas andam meio bagunçadas, então eu não vou dar garantia, mas assim que possível eu posto de novo.